Olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Hoje nós vamos para a segunda parte dessa fofurinha aqui. A primeira aula já está disponível aqui no canal, então se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima desse vídeo para você poder acessar e aprender esta girafinha comigo. Essa aula já foi disponibilizada primeiro lá no meu grupo no Facebook. Então, se você não participa, tá perdendo em não participar. Eu vou deixar o link do meu grupo lá no Facebook para você poder acessar. Ele vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E para você participar, não precisa pagar. É de forma gratuita. Vou pedir para você, por favor, para curtir os vídeos que eu coloco aqui no canal e compartilhar também, para que mais pessoas possam ter acesso aos passo a passos que eu coloco aqui. Então, chega de conversa e vamos para a nossa aula. Eu vou começar o focinho da girafa e eu já fiz 7 correntinhas. A partir da segunda correntinha, tem essa primeira, na segunda, você vai começar a fazer ponto baixo. Você vai fazer 5 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Nessa última correntinha, você vai colocar 4 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4. Agora, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 4 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4. E nessa última correntinha, bem aqui no canto, você vai fazer 4 pontos baixos. Todos feitos na mesma correntinha. Fiz 2, 3, 4. O primeiro ponto baixo da carreira tá escondido bem aqui. Você vai iniciar a segunda carreira nesse ponto e pode colocar o marcador no último ponto para identificar o final da carreira. Na segunda carreira, você vai iniciar com 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz 3, 4, 5. Nessa lateral, onde você fez 4 pontos baixos na mesma correntinha, você vai fazer 4 aumentos. Então, fiz o primeiro, segundo aumento, terceiro, e o quarto e último aumento. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4. E aqui nessa lateral, você também vai fazer 4 aumentos. No final dessa carreira, vai ficar com 25 pontos. Na carreira anterior, eu não falei, mas ficou com 17 pontos. Na carreira 3 e na carreira 4, você vai fazer somente ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final de cada carreira, precisa ter 25 pontos. Depois que você terminar a carreira 4, pode cortar o fio, mas deixa um pedaço para poder fazer a costura. Eu vou fazer o chifre
E eu já coloquei aqui no anel mágico 8 pontos baixos, já puxei todo o fio nessa primeira carreira e na segunda carreira, aliás, na segunda e na terceira carreira, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 8 pontos. Na carreira 4, você vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer isso por mais uma vez. E no final dessa carreira vai ficar com 6 pontos. No primeiro ponto da carreira 5, você vai trocar de fio. Então, vai introduzir a agulha, vai puxar uma laçada, mas não vai terminar o ponto. Agora, com o fio amarelo, você vai terminar esse primeiro ponto da carreira 5. Eu não gosto de fazer a troca de cor dessa forma, porque fica aparecendo. Mas como a peça é muito pequena, fica difícil para poder fazer o arremate. Então, eu fiz dessa forma e na hora de costurar, eu coloquei essa parte para o lado de trás da girafa. Aqui nesses 2 fios, você pode dar 2 nós. Cortar o excesso e depois colocar para dentro da peça. E da carreira 5 até a carreira 9, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai ficar um pouco complicado porque a peça é bem pequena, mas é só fazer com calma que você consegue. E em cada carreira precisa ter 6 pontos. Quando você terminar, pode cortar o fio, deixa um pedaço para poder fazer a costura e faz outra peça igual a essa. Agora, eu vou fazer a orelha e eu já iniciei com 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira. Na segunda carreira, você precisa fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final também precisa ter 6 pontos. Na carreira 3, você vai fazer aumento por toda a volta. Vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 4, você vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 18 pontos. Na carreira 5, você faz um ponto baixo sobre cada ponto de base. E nessa carreira também precisa ter 18 pontos. Na carreira 6, você vai fazer uma sequência de um ponto baixo e no próximo uma diminuição por toda a volta. E no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 7, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final dessa carreira também precisa ter 12 pontos. Para finalizar a orelha, você vai fazer o fechamento como foi feito no braço. E não precisa colocar fibra dentro, não. Você vai para o próximo ponto, vai passar também no ponto de trás e vai fechar com ponto baixo. Vai para o próximo e faz da mesma forma. Vai precisar fazer 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode cortar o fio, deixa um pedaço para poder costurar, faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Agora é só fazer outra dessa mesma forma que você fez essa. Eu vou iniciar o vestido e eu estou fazendo com fio que tem tex 378. E no vestido, nesse início, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta. Eu já fiz 29 correntinhas e agora, a partir da segunda correntinha, eu vou começar a fazer ponto baixo. Então, tem a primeira, a partir da segunda, eu faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo
sobre cada correntinha e no final precisa ficar com 28 pontos baixos. Essa carreira que eu terminei é a carreira 2, porque a carreira 1 é a das correntinhas. E toda vez que você for virar a peça nesse início, você faz uma correntinha e vira a peça. Agora, na carreira 3, você precisa fazer 5 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5, faz 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pular 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto, você vai começar a fazer ponto baixo. Precisa fazer 8 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, você vai repetir o que você fez no início. Vai fazer 8 correntinhas. Fiz 4, 5, 6, 7, 8. Vai pular 5 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, você vai começar a fazer ponto baixo. Precisa fazer 5 pontos baixos. Fiz 3, 4 e 5. Agora, da carreira 4 até a carreira 7, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Nessa carreira anterior, a carreira 3, ficou com 34 pontos. Então, da carreira 4 até a carreira 7, precisa ter também 34 pontos cada carreira. E quando você chegar nessa parte das correntinhas, você também precisa fazer um ponto sobre cada correntinha. Segue fazendo por toda essa parte. Vai passar por cima dessas correntinhas, depois aqui pelo meio, depois por cima dessas correntinhas até finalizar a carreira 4. Então, eu vou seguir fazendo até a carreira 7 e quando eu terminar eu retorno. Na carreira 8, você vai iniciar com 8 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no próximo vai fazer um aumento. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Precisa fazer 16 pontos baixos. Depois dos 16 pontos baixos, você vai fazer um aumento. E para finalizar a carreira, vai fazer mais 8 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No final dessa carreira, vai ficar com 36 pontos. Mas agora, para iniciar a carreira 9, eu vou trocar de fio. Então, eu vou desmanchar esse último ponto baixo que eu fiz na carreira 8. Eu já cortei o fio, deixei só um pedaço para poder arrematar. Vou iniciar o ponto baixo, mas não vou terminar. Vou pegar outra cor. Eu vou usar essa cor marsala. O tex também é 378. E vou finalizar o ponto com essa próxima cor. Vou fazer uma correntinha, virar a peça e iniciar os pontos baixos da carreira 9. Esses 2 fios, eu vou dar 2 nós. E depois eu vou esconder ele dentro da peça.
E na carreira 9, eu preciso fazer 5 pontos baixos e um aumento. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu faço um aumento. Eu preciso fazer essa sequência por 3 vezes. Então, eu já fiz uma vez, vou fazer por mais 2. Cheguei no meio da peça e agora eu vou fazer a mesma sequência, porém ao contrário. Então, eu vou iniciar com um aumento e faço mais 5 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5. Vou repetir essa sequência, um aumento e 5 pontos baixos por mais 2 vezes, até chegar aqui no final da carreira. E no final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Na carreira 10, você precisa fazer por 3 vezes a sequência 6 pontos baixos e um aumento. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, um aumento. Vai repetir essa sequência por mais 2 vezes. Cheguei no meio da peça e agora eu preciso fazer a sequência ao contrário. Vou começar com um aumento. E faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou repetir a sequência um aumento e 6 pontos baixos por mais 2 vezes. E no final dessa carreira vai ficar com 48 pontos. Na carreira 11, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento nessa carreira. E no final também vai ficar com 48 pontos. Na carreira 12, você vai fazer por 3 vezes a sequência 7 pontos baixos e um aumento. Fiz 4, 5, 6, 7 e no próximo um aumento. Vou fazer por mais 2 vezes e quando eu terminar eu retorno. Cheguei no meio da peça e agora eu vou fazer a sequência ao contrário. Então, eu vou começar com um aumento e faço 7 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7. Faço mais 2 vezes a sequência, um aumento e 7 pontos baixos, e no final dessa carreira vai ficar com 54 pontos. Depois de terminar a carreira 12, não vira mais a peça, porque agora vamos trabalhar em carreiras circulares. Então, eu vou pegar o outro lado da peça e vou unir com ponto baixo. Vou introduzir no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. Pode colocar o marcador no último ponto que você fez. Esse que foi da união é o primeiro ponto da carreira 13. Então, no anterior, que é o final da carreira. A peça vai ficar assim. Então, agora da carreira 13 até a carreira 21, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazendo carreiras circulares. Quando chegar aqui no marcador, troca e começa a próxima carreira. Eu vou seguir fazendo e em cada carreira precisa ter 54 pontos. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Na carreira 22, você vai fazer por toda a carreira o ponto caranguejo. Então, eu terminei a carreira 21, bem aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Vou introduzir nesse mesmo ponto, vou laçar e vou fazer um ponto baixo.
vou para o próximo ponto, vou laçar e fazer o ponto baixo. Então, eu vou seguir por toda essa carreira 22, fazendo o ponto caranguejo, dessa forma. Sem pular nenhum ponto. Cheguei aqui na parte final, e aqui onde tem o último ponto baixo da carreira anterior, eu também faço um ponto caranguejo. Vou puxar todo o fio, porque eu já cortei. E agora eu vou passar esse fio lá para trás, nesse primeiro ponto da carreira. Agora é só dar um nó aqui por dentro e esconder esse restante de fio. E ele fica com esse acabamento bem lindinho. Eu vou fazer aquele detalhe que eu fiz no vestido com aquelas bolinhas. É aquele nozinho francês. E eu vou usar o mesmo fio que eu fiz essa parte de cima do vestido. Eu dei alguns nós aqui no fio e vou usar a agulha de tapeçaria. Eu contei 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo. Eu introduzi a agulha de baixo para cima. Vou segurar o fio com essa minha mão e vou dar 2 voltas na agulha. 1, 2. Agora, eu não vou voltar com a agulha no mesmo buraco que tá saindo o fio, não. Eu vou colocar ao lado. Vou continuar segurando o fio e vou puxar a agulha lá pra dentro. Vou puxar todo o fio. Ele vai formar esse nozinho. Agora, 2 carreiras abaixo, de onde eu fiz esse primeiro nó, e uns 2 pontos baixos depois, eu vou introduzir a agulha de baixo para cima e vou fazer o mesmo nozinho. Segurar com essa mão, dar 2 voltas na agulha e vou introduzir em outro local, próximo da onde está saindo o fio. Não é onde está saindo o fio, é bem próximo. Vou continuar segurando com essa mão e vou passar a agulha lá para dentro. Ele vai ficando assim. E eu fiz intercalado, eu fiz como se fosse um triângulo. Então, 2 pontos depois e 2 carreiras acima, eu vou introduzir a agulha. E vou repetir o mesmo processo. Dar 2 voltas na agulha. Vou passar a agulha de cima para baixo e vou puxar o fio lá para baixo. Então, eu vou intercalando dessa forma e eu vou fazer por toda a volta, desse mesmo jeito que eu ensinei para você. Terminei todos os detalhes do vestido e vai ficar assim por toda a volta. Porém, aqui na parte de trás, vai ficar com esses fios aparecendo, com um nó também. Então, eu vou usar um feltro para poder colar aqui. Eu já até cortei do tamanho necessário para colar aqui no vestido. Você pode usar um tecido que você tiver e eu vou colar, mas você também pode costurar, tá? Eu vou usar a cola quente porque é a única cola que eu tenho aqui no momento. Eu não tenho cola de tecido. Então, como eu estou evitando de sair por causa desse momento que a gente está passando, eu vou usar o que eu tenho para poder ensinar para você. Então, eu vou estar colando por toda a volta aqui do vestido
para poder tampar essa parte. Porque ainda mais para você que vende, quanto mais você fizer um acabamento melhor, mais você agrega valor à sua peça e pode assim estar vendendo e mostrando qualidade no seu trabalho. E eu também vou usar essa cor porque eu não tenho o feltro dessa cor. Mas se você puder estar usando um tecido que seja semelhante à cor dessa parte do vestido ou da cor que você estiver fazendo. Gente, eu acabei de descobrir que eu não tenho o velcro para poder colar aqui nessa parte do vestido. Então, a forma que eu arrumei de fazer é fazer correntinhas, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui. Mas se você tiver o velcro, é bem simples para poder colar. Corta um pedaço bem pequeno e cola ou costura de um lado e do outro. Não pode ser muito grande, tem que ser bem pequeno. Então, eu vou fazer as correntinhas para poder amarrar. Eu vou amarrar esse fio para poder começar as correntinhas. E eu vou fazer 12 correntinhas. 3, 4. Olha, já fiz as 12 correntinhas desse lado e já fiz do outro também. Então, para poder fechar, você vai amarrar aqui na parte de cima. Mas se você tiver o velcro e quiser estar costurando ou colando aqui, dá certo também. Eu vou começar a fazer o laço e eu fiz 5 correntinhas. Quando você for fazer as suas correntinhas, deixa um pedaço de fio maior aqui no início, porque ele vai ser usado para poder colocar o laço na orelha da girafa. Eu vou começar a fazer ponto baixo a partir da segunda correntinha. E vou precisar fazer 4 pontos baixos, uma em cada correntinha. Fiz 3. Fiz 4. Você vai trabalhar carreiras de ida e volta. E antes de virar a peça, você faz uma correntinha. Depois vira a peça e começa a fazer ponto baixo. Vai fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, por 19 carreiras, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 4 pontos. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Terminei as 19 carreiras e quando você for cortar o fio, deixa um pedaço, porque ele vai ser usado para poder fazer o final do laço. Vou fazer uma correntinha e vou puxar todo o fio para poder formar o nó. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou unir esse lado com o outro. Então, eu vou passar o fio na mesma direção que está desse lado. E vou unir, passando a agulha no ponto desse lado e do outro. Vou fazendo dessa forma, sem pular nenhum ponto. Olha, ele ficou unido dessa forma. E agora, eu vou colocar essa parte da união, vou dobrar assim, vou colocar bem no meio da peça. Vou dar uma leve puxada e vou começar a dar voltas com esse fio. Eu vou fazendo as voltas com o fio e vou dando uma leve puxada, para que essa parte do meio fique mais fina, para assim formar o laço. Então, eu vou dar algumas voltas por aqui e na parte de trás
eu vou usar esse fio inicial e vou dar alguns nós para poder segurar essas voltas que foram feitas aqui no laço. O lacinho vai ficar dessa forma e não corta os fios, porque eles vão ser usados para poder colocar o laço na orelha da girafa. E eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E como eu falei no outro vídeo, a terceira parte eu vou ensinar como que se faz a costura. Muita gente tem dúvida na costura, então eu vou estar explicando para você como é que eu faço. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Beijos e até a próxima aula!